Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Thomas Jorgensen, sou auditor fiscal da Receita Federal, coach, professor e mentor para concursos. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é justamente o que você faz quando você decide que você quer prestar um concurso público. Qual que é a primeira coisa que você deve fazer? Na minha opinião, a primeira coisa que você deve fazer é se informar a respeito dos concursos que existem. Dê uma pesquisada, eu vou falar um pouco aqui sobre as principais áreas, os principais concursos, mas eu recomendo que, caso você se interesse por algum que eu falar aqui, que você dê uma pesquisada. Você pode ler depoimentos de aprovados, de pessoas que já trabalham nesses órgãos. Você pode, inclusive, visitar um órgão, agendar uma visita, Então, se você quiser, por exemplo, conhecer a Receita Federal, você pode ligar para a delegacia da Receita Federal da sua cidade, pedir para ser atendido por um auditor fiscal, ele pode te dar algumas informações sobre o local de trabalho, para que você saiba aí algumas das atividades que você pode exercer quando você eventualmente for aprovado no concurso. Então vamos lá, a primeira área que eu gostaria de falar a respeito é sobre a minha área, a área fiscal. Conforme eu já falei, eu sou auditor fiscal da Receita Federal, mas existem auditores fiscais dos estados e dos municípios. Então, se você ouvir alguém falando assim, ICMS São Paulo ou Cefaz São Paulo, a pessoa está falando de um auditor fiscal do estado de São Paulo. Ele é chamado de ICMS porque esse é o imposto estadual mais conhecido, embora não seja o único. E Cefaz São Paulo é porque Cefaz é Secretaria da Fazenda. Então, se você ouvir ou ler alguém falar ICMS Bahia, Cefaz Amazonas, Cefaz Espírito Santo, ICMS Rio Grande do Sul, eles estão falando de auditores fiscais ou de fiscos estaduais dos estados mencionados. Da mesma forma, o auditor fiscal do município, ele também é comumente chamado de ISS, ISS Florianópolis, ISS Criciúma, ISS Salvador, porque o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, é o imposto mais conhecido da esfera municipal. Então, os fiscos, os auditores fiscais têm esses apelidos, mas só para você situar, estamos falando aí de auditores fiscais de receitas estaduais e auditores fiscais de receitas municipais. A principal função do auditor fiscal é, de forma bem simplória, fiscalizar o recolhimento de tributos pelos contribuintes, que podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Os fiscos, em regra, eles não exigem um ensino superior específico. Então, via de regra, não é 100%, mas via de regra, você pode ter ensino superior em qualquer área, em qualquer formação. Você pode até ser tecnólogo, se for reconhecido pelo Ministério da Educação, e se tiver a carga horária mínima exigida para ser aceito. Alguns concursos exigem aí uma carga mínima. Eu sou engenheiro de aquicultura, então sou auditor fiscal da Receita Federal, então isso prova que não é exigido aí um ensino superior específico. Existe também a área de controle, que é a área dos auditores de controle externo. É como o auditor do Tribunal de Contas da União, o auditor do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, do Estado de São Paulo, enfim. Ao contrário dos auditores fiscais das receitas federal, estaduais e municipais, que fiscalizam o recolhimento dos tributos pelos contribuintes, os auditores dos tribunais de contas, eles fiscalizam a aplicação desses recursos arrecadados pelos políticos, para ver se não tem desvio de verba, para ver se os recursos estão sendo aplicados aonde eles devem de fato ser aplicados. Na área de controle também tem as controladorias, como por exemplo a Controladoria Geral da União, ou a Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina e por aí vai. Existe também a área policial, que tem muitas polícias, a Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Civil, enfim. E dentro da polícia existem diversos cargos também. Tem o cargo de delegado, o cargo de escrivão, o cargo de agente, enfim, vários cargos dentro da polícia. No caso de delegado especificamente, há a exigência de ensino superior em direito. Mas para outros cargos, como agente, escrivão, etc., em regra, não é exigido um diploma específico. Existem outras áreas também, como a área bancária, com concursos como, por exemplo, do Banco Central, do Banco do Brasil, da CVM. Existe a área legislativa, que tem concursos para consultor do Senado, analista do Senado, consultor da Câmara, analista da Câmara. Tem as áreas de tribunais também, concursos para Tribunal de Justiça, para Tribunal Regional Eleitoral,
para Tribunal Regional do Trabalho, para, enfim, vários concursos. Você só tem que ter o seguinte cuidado: essa grande quantidade de concursos, ela tem também um ponto negativo, que é justamente o fato de você ficar tentado a prestar diversos concursos de diferentes áreas. E eu não recomendo que você faça isso, porque um dos princípios que eu defendo na preparação para concursos é que você foque numa área específica, que você tenha um foco, porque dessa forma você consegue ir estudando, prestando concursos, e a cada concurso que você presta, você vai crescendo de nível, você vai subindo de nível, você vai ficando um concurseiro mais forte, com mais bagagem, porque cada área tem um foco em algumas disciplinas. Por exemplo, a área fiscal, além de disciplinas que são cobradas em vários outros concursos, né, como português, exatas, constitucional e direito administrativo, a área fiscal ela tem como principal foco contabilidade e direito tributário. São as matérias que são cobradas com mais força, que valem mais pontos e que são cobradas no nível de dificuldade muito mais alto. Então, se você passar ali 6, 7 meses estudando para a área fiscal, prestar um concurso e não passar, que é o normal, porque em 6, 7 meses você ainda não tem muita bagagem, se você decide depois disso prestar um concurso para, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral, certamente se você quiser focar nesse tribunal, você vai ter que deixar de lado disciplinas como direito tributário, contabilidade e etc. Então, você pega aqueles 6, 7 meses de bagagem que você acumulou para a área fiscal e quando você decide mudar de área, é como se você estivesse começando quase do zero, porque toda a bagagem que você acumulou, você não vai usar para um concurso seguinte. Isso é muito comum, a pessoa presta um concurso para a área fiscal, depois presta um concurso para tribunal, depois presta um concurso para a ANAC, depois presta concurso para analista de comércio exterior, e assim a pessoa não passa em nenhum concurso e não consegue entender por que ela não está passando. Na cabeça dela, ela vai achando que ela não é inteligente, que ela não tem capacidade, mas na verdade ela simplesmente não entendeu o processo. O processo de estudo para concurso, ele exige que você tenha uma dedicação de médio a longo prazo e um ganho, uma linha de aprendizado contínua, uma evolução contínua. Nem sempre a evolução é exatamente numa linha reta, como a gente quer, muitas vezes ela faz assim, ela oscila muito, mas no longo prazo, né, você vai crescendo. E você só consegue crescer se você está prestando concursos em que você aproveita as disciplinas que você veio estudando ao longo desse tempo. Isso não quer dizer, pessoal, que se você está estudando por uma área e decide que quer outra área, isso não significa que você não possa mudar. Pelo amor de Deus, é lógico que você pode. Se você começa a estudar para a área fiscal e decide que o seu sonho, na verdade, é a área de controle, é lógico que você tem que mudar para a área de controle, mas aí você foca na área de controle. O que não dá é para ficar oscilando de uma área para outra, pingando para lá e para cá, porque daí você não vai ter esse ganho contínuo, ok? Então, pesquise bastante, leia depoimentos de aprovados, liga para o órgão, visite o órgão para o qual você cogita estudar, para que você tenha uma noção muito maior, porque quando você for aprovado, os próximos 30, 40, 50 anos ali vão ser naquela instituição, então nada mais justo que você dê uma pesquisada antes, porque é o seu futuro que está em jogo. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira, tenha te dado aí alguma luz inicial para você começar a sua jornada nos estudos. Se você curtiu esse vídeo, clica no botão curtir, inscreva-se no meu canal para me ajudar e para que eu possa continuar produzindo vídeos aí para ajudar os concurseiros Brasil afora. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.